Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta Aprendendo Mais, vídeo 16, nomes atribuídos ao Espírito Santo. Índice do estudo, item 1, introdução, item 2, nomes atribuídos ao Espírito Santo no Antigo Testamento. Letra A, o Espírito de Deus. Letra B, o Espírito do Senhor. Letra C, os 7 nomes do Espírito em Isaías capítulo 11, versículo 2. Item 3, nomes atribuídos ao Espírito Santo no Novo Testamento. Letra A, o Espírito de Deus. Letra B, o Espírito Santo. Letra C, o Espírito Prometido. Letra D, o Consolador. Letra E, o Espírito da Verdade. A seguir, o Espírito da Vida, o Espírito de Cristo, o Espírito de seu Filho, o Espírito de adoção, Espírito, o Espírito eterno, o Espírito da graça, o Espírito da glória de Deus. Item 4, quadro resumo do estudo. Item 5, conclusão. Item 1, introdução. A atuação do Espírito Santo é percebida logo no 2º versículo da Bíblia e se estende durante todo o período do Antigo Testamento e do Novo Testamento, sendo referido pela última vez em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Veremos no presente estudo alguns nomes que se referem ao Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É interessante observarmos que em muitos casos o nome utilizado revela os atributos, ou seja, aquilo que lhe é próprio. Exemplo, Espírito Santo revela sua santidade. Espírito eterno mostra que ele possui eternidade, que é um atributo de Deus. Então, quando se diz que o Espírito Santo é o Espírito eterno, essa é uma das características de Deus, porque Deus é eterno, ou seja, o Espírito Santo é Deus. Item 2, nomes atribuídos ao Espírito Santo no Antigo Testamento. Letra A, Espírito de Deus, referência bíblica, Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Letra B, o Espírito do Senhor. Nesse episódio, Sansão mata 1000 homens com uma queixada de jumento. Referência bíblica, Juízes capítulo 15, versículos 14 e 15. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Letra C, 7 nomes do Espírito em Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. Conforme veremos, a profecia de Isaías se refere a Jesus Cristo. Referência bíblica. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Observação 1. Este texto não quer dizer que existem 7 Espíritos de Deus, e sim que o mesmo Espírito possui essas 7 virtudes que estavam presentes no Senhor Jesus em seu ministério terreno. Em Jesus estaria o Senhor, a sua sabedoria, o seu entendimento, o seu conselho, a sua fortaleza, o seu conhecimento e o temor do Senhor. O mesmo agir do Espírito Santo na vida de Jesus deve estar também presente em nossas vidas. Esse agir completo demonstrará que a plenitude do Espírito Santo está presente na vida do verdadeiro cristão. Observação 2. Aplicação para os nossos dias. Quando Isaías capítulo 11, versículo 2 diz que o Espírito do Senhor repousará sobre nós, significa que a sua presença em nossas vidas é permanente.
O espírito de sabedoria e entendimento diz respeito à compreensão que teremos das coisas de Deus e de como agir corretamente. O espírito de conselho e fortaleza demonstra que seremos capacitados a dar bons conselhos e teremos o poder e a força necessários para fazermos o que Deus espera de nós. O espírito de conhecimento e de temor no Senhor se refere ao conhecimento que teremos do Senhor, porque Ele se fará conhecer e também o temeremos, tendo o cuidado de cumprir tudo que Ele tem nos ordenado. Então viveremos na plenitude do Espírito Santo. Item 3. Nomes atribuídos ao Espírito Santo no Novo Testamento. Letra A. O Espírito de Deus. A passagem bíblica, o batismo de Jesus. Referência bíblica, Mateus capítulo 3, versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Letra B, o Espírito Santo. Passagem bíblica, a grande comissão. Referência bíblica, Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Letra C, o Espírito prometido. Passagem bíblica, ascensão de Jesus. Referências bíblicas, Lucas capítulo 24, versículo 49. Disse Jesus: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Na ascensão de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículos 1 a 3. Agora veremos o versículo de Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vimos então, nos versículos acima, a promessa de Jesus que enviaria o Espírito Santo, o cumprimento da promessa em Atos capítulo 2, e depois nós, gentios, também receberíamos o Espírito Santo, o Espírito prometido. Letra D, o Consolador. Passagem bíblica, últimos momentos com os discípulos antes da morte de Jesus. Referência bíblica, João capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Letra E, o Espírito da Verdade. Essa referência bíblica é a continuação do slide anterior, João 14, 16. Então eu vou ler os dois versículos para ler o texto completo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Letra F, o Espírito da Vida. Referência bíblica, Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Letra G, o Espírito de Cristo. Referência bíblica, Romanos capítulo 8, versículo 9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Letra H, o Espírito de seu Filho. Referência bíblica, Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Letra I, o Espírito de adoção. Deus nos fez seus filhos por adoção. Referência bíblica, Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor,
mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Letra J, Espírito, referências bíblicas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Observação. O primeiro versículo bíblico que faz referência ao Espírito Santo é Gênesis capítulo 1, versículo 2. E o último versículo bíblico que faz referência ao Espírito Santo é Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Letra K, o Espírito Eterno, referência bíblica, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Letra L, o Espírito da Graça, referência bíblica, Hebreus capítulo 10, versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça? Letra M, o Espírito da Glória de Deus, referência bíblica, 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da Glória e de Deus. Item 4, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. Falamos sobre o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 1, versículo 2. No Novo Testamento, a última referência ao Espírito Santo se encontra em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Como mencionado durante o estudo, a primeira menção ao Espírito Santo foi feita em Gênesis capítulo 1, versículo 2, e a última menção, a última referência ao Espírito Santo está em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Consideramos também que os diversos nomes referentes ao Espírito Santo revelam seus atributos, santidade, eternidade e outros. Item 2, nomes atribuídos ao Espírito Santo no Antigo Testamento. Letra A, Espírito de Deus. Letra B, Espírito do Senhor. Letra C, os 7 nomes do Espírito em Isaías capítulo 11, versículo 2. Item 3, nomes atribuídos ao Espírito Santo no Novo Testamento. Algum nome aqui pode não ter sido mencionado, mas nós temos uma boa relação. Vejamos. Letra A, o Espírito de Deus. A seguir, o Espírito Santo, o Espírito prometido, o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito da vida, o Espírito de Cristo, o Espírito de seu Filho, o Espírito de adoção, Espírito, o Espírito eterno, o Espírito da graça, o Espírito da glória e de Deus. Item 5, conclusão. Consideramos a importância de compreender bem os nomes atribuídos ao Espírito Santo, porque nos ajudará a entender o seu ministério atuando junto à Igreja, dando-lhe poder para testemunhar e pregar o Evangelho com sabedoria, conhecimento e temor do Senhor. O ministério do Espírito Santo junto com a Igreja terminará quando se findar a dispensação da graça ou o tempo dos gentios, que é o tempo que a Igreja permanecerá na terra. O canal Palavra de Vida apresentou Aprendendo Mais, vídeo 16, nomes atribuídos ao Espírito Santo. Inscreva-se no canal, clique no sininho, dê o seu like. Compartilhe com irmãos e amigos.
Se desejar, faça um comentário. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.